candidato a deputado federal. Você pensou em sair também para governador ou nem pensou? Eu cogitei no meio da minha guerra com o nosso grande amigo Calcinha, mas... Que saiu da disputa, você viu? Com a nossa ajuda, depois que a gente conseguiu enterrar o Calcinha, né? É verdade? Você tem participação nessa... Tenho, você pode mesmo? puxar no meu canal ali que eu bati nele muito. Tem uns 10 programas dedicados à incompetência dele, né? É? E aí, juntamente com outras pessoas que enxergaram isso, aí ele desistiu. Acho que ele ficou sem muito apoio dentro do partido? O que foi que você acha que aconteceu? Você sabe que ele estava marcado aqui... Vilela, não é que ele ficou sem apoio do partido. Ele não passou de 2%. Ele ficou sem apoio do Brasil. Brasil. Que é por isso, então? 2% não dá, né? Porque a assessoria dele tinha marcado com a gente, né, Lene? Foi, marcou. Aí desmarcou e, tipo, uns 3 dias depois... Ele tinha desistido da candidatura. Aí a gente entendeu porque ele tinha desistido. Acho que tava esperando ver se alavancava nas pesquisas, aí não rolou. Então não teve condição. Aí tá enterrado, né? Tá aí, morto, já era. Esse aí foi. Então, mas nessa época você tava pensando em governador por causa disso, então? Então, assim, eu comecei uma disputa com ele e a segurança pública... ela é executada no Estado. Exato, né? As pessoas não entendem direito que... É muito complicado. Não tem cobrar... Explica isso pra gente, não é o prefeito que tem que cobrar. Como funciona a segurança? A segurança, ela é uma colcha de retalhos. Porque assim, ó, vamos tentar entender. O Código Penal e o Código de Processo Penal, a lei que diz o que é homicídio, a pena de roubar, a pena de matar, Sei. Essa lei, ela é federal. Uma lei federal, ela é feita ou na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal, pelos deputados federais. Tá. E essa lei, existem leis federais que são executadas pela União, pela Federação. Só que assim, a lei penal, na sua grande maioria, ela é feita pela União, por Brasília. Só que quem faz polícia, quem executa o Código Penal, são os estados e o município também. Entendi. Entendeu? Então, assim, você tem um ente federativo fazendo... Não tem uma polícia do presidente, do poder... Existe a Polícia Federal. É a federal. Mas a Polícia Federal, dentro de todos os crimes que existem, vamos falar assim, ó, existem 300 crimes, é muito mais. A Polícia Federal executa uma parcela de 20 ou 30 crimes que tem interesse federal. Entendi. Como se fosse o FBI. O lance da Lava Jato... Nos Estados Unidos você tem o FBI. Seria mais ou menos... O FBI, são crimes federais americanos. É isso o FBI? É Federal International Bureau. Isso, Bureau Internacional. O FBI, ele atende todos os Estados Unidos, são crimes federais. E lá também tem o regional? Lá também eu tenho a Polícia Estadual, tenho a Polícia Estadual de Nova York, eu tenho a Polícia Estadual de todos os estados. Só que hoje, os Estados Unidos da América, na sua grande maioria, as polícias são municipais. Entendeu? Então você tem ali o prefeito, o xerife... Tá muito mais perto. Muito mais perto e muito mais junto da população. Faz mais sentido, não faz? Faz, por isso que aqui tem tanta dificuldade. Então, essa a nossa pauta, é uma das nossas pautas. Eu te interrompi, você estava explicando. Então, aí tem essas leis e aí o governo... O que o governo do estado faz? O governo, os deputados estaduais, eles vão criar leis estaduais. Só que na Constituição Federal você tem uma coisa chamada divisão de competências. Compete à União legislar sobre direito penal, isso, aquilo. Compete aos estados legislar sobre questões estaduais. Nos Estados Unidos, você tem lei penal estadual. Tanto que, se a gente parar para pensar, tem estado americano que tem pena de morte... E tem estado americano que não tem. Exato. Então, nos Estados Unidos, é a lei... difícil de entender, né? Porque é diferente lá. Porque é uma coisa regional. Se você pensar no nosso país é do tamanho de um continente. Rio de Janeiro é diferente do Rio Grande do Sul. O crime que acontece no Amazonas é diferente do crime do Rio Grande do Sul, que é diferente do crime do Acre, do Espírito Santo, de São Paulo. Só que lá, muito mais praticidade, o direito penal ele é regionalizado, é dentro do Estado. E o próprio Estado executa. Então você sabe aonde estão infringindo a lei, aonde está tendo problema, você leva aquela situação a crime, legisla e executa. Aqui não. Aqui eu tenho um monte de deputado federal quebrando pau em Brasília, esquerda com direita. Um fala que o ladrão é uma vítima da sociedade, o outro fala que todo ladrão tem que ter pena de morte no primeiro roubo. Que a polícia mata demais, que não sei o quê. Fica aquela briga, só que nada anda.
Fica só na parte ideológica, não só na parte ideológica, prática? Não consegue dar giro nisso aqui. E quem está fazendo a aplicabilidade da maior parte disso, tirando a competência federal, são os estados, através da Polícia Civil Estadual, que sou eu, um delegado de Polícia Civil, e da Polícia Militar Estadual. E aqui a gente tem ainda um outro ponto, que assim, a gente tem uma outra polícia, que são as guardas municipais são polícias, elas têm leis federais já, que dão todas as funções de polícia para o guarda, só que na Constituição, até hoje, na lei maior, não inseriram ainda a Guarda Municipal no artigo 144, que fala assim, a segurança pública é executada por Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícias Civis e Militares dos Estados. Hoje tem Polícia Penal, que é o sistema carcerário, mas as guardas municipais ainda não foram inseridas, também por brigas e lobbies em Brasília. Então, assim, por que é tudo tão difícil no Brasil em termos de segurança pública? Porque você tem toda a grande massa da legislação sendo votada em Brasília, uma série de interesses institucionais em disputa, um quer mais para cá, outro quer mais para lá, e quem está fazendo essa lei girar na prática não tem poder de mudar. Então, por que você não é candidato a deputado estadual? Porque eu não consigo aumentar a pena do roubo, porque eu não consigo diminuir os... Esse final de semana a gente tem a saidinha de Corpus Christi. Então, assim, tem ladrão que é evangélico, mas vai sair na saidinha de Corpus Christi. Saidinha, 30 mil presos estão saindo. Alguns devem até ter direito ao benefício, mas a grande massa é ladrão, homicida que está saindo. Essa lei, para eu pegar e dar um fim nessas saidinhas, eu tenho que estar em Brasília. Não adianta. No estado você não mexe. Estadual. Na esfera estadual você não mexe em direito penal, nem em processo penal. Mas se eu quiser, por exemplo, dar aumento para as polícias, eu tenho que estar no estado, porque o impacto orçamentário vai ser no governador. Entendi. Entendeu? Então, assim, eu humildemente entendo o sistema jurídico penal brasileiro um Frankenstein. Um Frankenstein em que as grandes brigas institucionais de poder inviabilizam uma desburocratização da legislação, como acontece nos Estados Unidos, na Austrália, hoje em dia em Portugal, na França, uma coisa rápida, prática, com penas alternativas, pena de multa, mas tudo muito rápido, o que não deixa acontecer a tal da sensação de impunidade, né? Então, assim, e você vê, cara, assim, é muito mais fácil enfrentar o PCC do que ir para Brasília, discutir com as categorias policiais e com a esquerda extrema, a direita extrema tal, uma legislação prática e desburocratizada. Eu estou comprando uma briga porque eu não tenho alternativa. Eu sou pré-candidato a deputado federal porque essa é a minha missão, né? Porque eu levantei muitas pautas para debate, PP, o Progressistas. Né? Um partido de centro até para poder... Porque você tem que mudar a lei para todos. A lei ela muda para a esquerda, seja esquerda extrema, não importa. Então, ou direita, centro-esquerda. Então, quem quer fazer alguma coisa pelo país não pode se ater a pontos ideológicos de extremismo. Quem governa tem que governar para todos e quem muda uma lei para melhorar a vida das pessoas, da segurança, tem que mudar essa lei para todos, entendeu? Então, por isso que eu optei pelo centro. Porque qualquer lado que eu fosse um pouco mais, se eu gosto um pouco mais da direita, se eu fosse muito mais para a direita... Pra seguir? E talvez eu já fosse julgado pela extrema esquerda e não conseguisse abrir o diálogo. Porque a ideia é o diálogo entre os dois lados. Entre todos. Você governa para todos. A política não é para um lado. Não existe política só para a esquerda e só para a direita. A ideologia ela vai até você ser eleito. Mas... Quando você foi eleito, o cara de extrema esquerda ou de extrema direita, ele é seu governado. Ele é seu representado. Eu não posso defender somente um lado. Eu tenho que defender o interesse público. Eu tenho que defender o bem-estar da população. Eu tenho que defender a segurança, a melhoria da habitação, a melhoria da saúde para todos. Não tem ideologia no ser humano. Tem gente vivendo. Mas o que você vê de diferença entre o governo de esquerda, do PT, e agora do Bolsonaro, mais à direita,
em relação à política segurança pública? É clássico, todo mundo sabe, assim, se você pegar, vamos falar de extremos, tá? Então, porque eu gosto muito da centro-direita, admiro a centro-esquerda, o centro... Mas eu não tô nem falando na parte ideológica ou de discurso. Não, de segurança pública, na segurança? Na segurança. Eu vou te dar um exemplo que, assim, é um exemplo metafórico, mas fica claro. Você pega uma pessoa de extrema esquerda, ainda postei esses dias no meu Instagram, uma cidadã falando lá, o roubo, a pessoa ir para a rua e apontar uma arma e enfiar arma na cara de uma pessoa e roubar, ela está fazendo isso por causa desse capitalismo selvagem. Então, como não há divisão de renda, ele tem que ir para isso. Porque não enfiar a cara o cano na cara do filho dela. Exato. Cara. Mas do outro lado, tem gente que fala assim, o cara é o seguinte, não tem ideia, ladrão tem que matar todos. São duas coisas absurdas, Quem tá resolvendo algo, né? Então, assim, é bem assim a piada. Quando você para analisar a segurança pública nos extremos, um é pena de morte para todo mundo, tipo assim, o cara furtou, pena de morte. E o outro fala, o cara sequestrou. Ele sequestrou porque o Estado não deu para ele a condição necessária. Sempre é uma vítima da sociedade, ele nunca tem culpa. Desse lado é vítima, desse lado tem que matar todo mundo. Só que essa não é a realidade social, nem brasileira, nem internacional, né? Isso não é viável, entendeu? Então, só que esses extremismos, eles inviabilizam a construção de algo que atenda a todos, que atenda a todos. Então, há anos eu assisto o debate sobre segurança pública em Brasília sempre ir para o ralo. Porque você pega o pacote anticrime que o Sérgio Moro fez. Pelo amor de Deus, gente, eu tenho medo de falar tudo agora. Não estou defendendo o Moro, não estou falando... Ele fez um projeto. O projeto dele... Ele teve aqui, explicou isso. Aumentava as leis do colarinho branco. Bem... Ele batia muito forte nos crimes violentos. Exato. Ele batia muito forte na corrupção e tal... Quando ele apresenta aquilo como ministro da Justiça e Segurança Pública, quando ele apresenta aquilo à Câmara dos Deputados, ao Parlamento para votação, ele já é atacado agressivamente pela extrema esquerda, porque qualquer aumento de pena, a extrema, qualquer aumento de pena é punir ainda mais aquele coitadinho que só rouba os outros porque o Estado não deu. E quando ele bate em questões, por exemplo, de colarinho branco, também tem gente poderosa falando, não, tire isso aí porque vai que sobra para nós. Entendeu? E aí, eu vejo isso, assisto, por isso que eu tô falando, eu tô pulando no caldeirão. Porque eu nunca vi, sinceramente, ninguém conseguir vencer esse debate. E aí eu te falo, dá pra ser pré-candidato, então tu é o sonhador que acha que vai mudar o mundo? Não. Eu falo em todos os lugares. Eu quero levantar o debate e levar as pessoas à reflexão. Que poder você vai ter? Eu quero... O deputado federal, eu vou fazer parte da Comissão de Segurança da Câmara dos Deputados. Eu vou apresentar projetos de lei, que nem o pacote anticrime. Primeira coisa que eu quero fazer é apresentar o que é não idêntico ao do Sérgio Moro, eu tenho as minhas ideias, mas algo que resolva primeiramente o crime violento. Eu acho que o grande erro do Moro foi querer juntar o crime violento com o crime do colarinho branco. Entendi. Porque ele não pensou que ele ia ser sabotado. Você acha que se ele separasse ia ter mais chance de êxito? Muito mais, porque o crime violento incomoda tanto a extrema esquerda quanto a extrema direita, quanto o corrupto político. Entendi. Entendeu? Então, se ele tivesse batido de cara no sequestro, no roubo, no estupro, no aumento de pena daquilo que dói em todos... Talvez essa parte tivesse passado e depois branco, ele vai. É um processo que ele ia construindo aos poucos. Mas ele quis solucionar tudo de uma vez. Pô, o cara é mal intencionado se ele quer resolver tudo de uma vez? Não. Ele quer resolver rápido. Claro. Só que ele não teve habilidade de lidar com os diversos interesses que tem dentro da Câmara dos Deputados. Entendi. Entendeu? Então é mais ou menos por aí. O debate em segurança pública, ele sempre vai. Como não chegamos a nenhum consenso, vamos levando.